Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Mais uma vez estamos juntos, né? Vimos a primeira parte desse precioso tema que nós estamos desenvolvendo com vocês, né? A bem da verdade, tudo está chegando, está bem fresquinho, né? Glória a Deus. Ainda bem que Deus nos aclarou para este novo entendimento, essa nova ressignificação dessa questão da espiritualização do mal, do bem, no âmbito espiritual, né? É uma coisa totalmente fora de um contexto espiritual, é um caos, né? Se nós pensarmos que houve uma debelação no céu, né? É algo muito caótico de se pensar, né? E nós não recebemos isto desta maneira. Por isso que nós estamos contextualizando vocês dentro das escrituras. Pode haver uma lógica, a lógica humana, mas a lógica humana não manda na palavra, né? Nós temos que nos submeter aos escritos, não fazer com que os escritos se submetam a nós. Na verdade, o que eu estou apresentando, mais uma vez, é uma verdade bíblica. Inclusive, é a função do nosso canal aqui, né, abençoado? Eu poderia aqui colocar uma televisão aqui, botar aqui, ficar exibindo o vídeo dos outros, né? Ficar exibindo os vídeos dos outros e ficar, porque tá vendo aí, tal. E não traz contexto nenhum, não traz, sabe? É muito ruim. Isso é um caos também, tá, queridos? Cuidado aí com esse tipo de pessoas que fazem isso. É claro que tem o abençoado Geraldo que faz esse tipo de ensino, mas todos os ensinos do Geraldo, ele é contextualizado com a palavra. O Geraldo é um homem de estudo, né? Vocês que acompanham o Geraldo sabem, não precisa nem falar não. Mas tem muita gente que, por ver o Geraldo fazer isso, quer fazer também e começa a se embananar todo, né? É terrível. É coisa... Mas as pessoas gostam de treta, né? Eu nunca vi o povo de Deus gostar de treta, mas amém, glória a Deus por isso. Mas vamos aqui seguindo no canal, Graça Pura, isso que é mais importante. Então eu quero convidar todos vocês, antes de entrarmos na nossa mensagem de hoje, quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, né? Já que o nosso canal tem chamado a sua atenção, tem te despertado não por tretas, mas pelas verdades que você começa a ressignificar na tua vida por estas interpretações. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, toque o sininho se você quiser que o YouTube te avise. Comentem à vontade, tá legal? E você, se amar, você vai passar essa mensagem para outros, tá? Lembrando a vocês, aos senhores, que essa mensagem vai estar disponível na primeira apostila temática, né? Que bom, né? Primeira apostila temática do canal Graça Pura, né? Eu quero ver como vai ser a reação dos irmãos. Talvez seja até interessante começar a fazer mais apostilas temáticas, né? E não esquecendo também das nossas apostilas aí, que são os temas que nós já apresentamos aqui neste canal, até mesmo sobre o tema do Apocalipse que nós estamos vendo aí, tá bom? Lembrando, senhores, que amanhã vamos ter o nosso podcast. E atenção, daqui mais ou menos, eu acredito que para um mês vamos estar realizando um grande e super podcast, né? Com a participação de Geraldo, a participação de Elcio. Com certeza esses irmãos vão estar com a gente. Com certeza virão outros também, né? Convidados, não vou adiantar aqui, porque eu não quero ser leviano e amanhã chegar e ter que... Meu irmão, me desculpe aí e tal. Então vamos acertando com o tempo, eu vou passando para vocês, tá? Mas amanhã tem o nosso podcast, tá legal? Tá bom, abençoados? Estamos entendidos aí? Então tá, tem o nosso livro. Obrigado aí aos abençoados que lembraram, né? O nosso livro tá aqui. É um livro que também está ressignificando a questão inferno. É outro livro, né? Que mostra a história, né? Mostra a palavra, o que quer dizer a palavra, dentro do seu original, do contexto bíblico daquele tempo. E a gente vê os homens, ao longo dos anos, olhando para essa palavra inferno meio atravessado. Olhava, isso não está certo, isso não está certo, isso não está na lógica de hoje, isso foi há tempo atrás, o que há tempo atrás passou. Aí começa a subverter. O que é subverter? Ao invés de nós nos dobrarmos para os textos bíblicos, nós fazemos os textos bíblicos a se envergar a uma verdade temporal, né? Vamos dizer assim, uma verdade temporal. E a verdade temporal muda, né, abençoado? O que hoje é uma palavra, amanhã já não é mais. O que hoje é uma palavra lícita, amanhã é uma palavra ilícita. A palavra, ela tem esse poder. Ela vai se transformando, tá? Ela vai se transformando de acordo, vai passando as gerações, vai se modificando a nossa escrita. Tá legal? Por isso que é importante a gente entender aonde começou e como foi mudado. É isso que o nosso livro apresenta. Estamos entendidos aí, abençoados? Vamos então à cereja do bolo? Vamos lá? Vem pra graça que eu te explico.
Eu não tenho que fazer com que o texto se submeta à minha lógica. Ainda que a minha lógica seja boa, como eu falei para vocês, na questão do bem e do mal. Eu não posso mais supor, irmão, ainda que o texto me incline a pensar sobre isto. Porque não é isto que o texto está dizendo aí? Não é isso? Está claro? Está entendendo? Ainda que o texto estivesse encontrando uma razão humana para atribuir o mal a um ser. Porque se não atribuir o mal a um ser, terão que atribuir a Deus. Vou repetir. Se não atribuir o mal a um ser espiritual nesse texto, terão que atribuir a Deus. Aí começa o problema. Aí começa a invenção. Aí começa o jeitinho humano de separar Deus da maldade. Só tem um jeito. Só que não é esse viés. Por isso, irmãos, que espiritualizar o bem e o mal se tornou o tendão de Aquiles do sistema religioso, o chute na canela deles, a espinha na garganta, porque eles não conseguem explicar. Então, o texto que estamos vendo, que é o objetivo dessa profecia, se trata de um homem, se trata de algo que aconteceu no mundo natural, no mundo humano. E no mundo humano é normal o bem e o mal. E uma outra coisa muito importante, irmãos, a interpretação bíblica não pode ter dois pesos e duas medidas. A interpretação da Bíblia, ela precisa estar pautada aonde? Nos dias de hoje, no livro de registro das Assembleias de Deus. Será que ela tem que estar lá na convenção, ou no convento, ou num lugar que ensina a Bíblia? Claro que não. Elas têm que estar onde? Onde ela precisa estar? Pautada no contexto cultural, histórico em que ela foi escrita. E o que é onde ela foi escrita? Em grego? Não. Até nas partes que foram escritas em grego, foram feitos por homens de Israel, ou judeus, ou convertidos ao cristianismo, como vemos no Novo Testamento. Está entendendo, abençoado? Eu sei, irmãos, que a palavra Satanás quer dizer Elel Ben Shakar, que quer dizer Lúcifer, que quer dizer estrela da manhã. Eu tenho que entender esse texto, irmãos, se for levar em consideração ao que o sistema aplica lá em Ezequiel, ou Isaías, desculpa, nós teremos que aplicar aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ali o texto, Paulo está falando, e no final ali ele fala estrela da alva, apareça em vossos corações. A quem Pedro está dizendo ali que é a estrela da alva? A Satanás? A Lúcifer? Claro que não. Então nós estamos lendo aí, queridos, um texto da segunda carta de Pedro. Esse livro foi escrito em grego e Isaías escrito em hebraico. Porém, Pedro é israelita, ou seja, os textos foram escritos em grego, porém com a cabeça de um homem israelita, com a cabeça de um homem que conhecia a tradição judaica, porque fora judeu. Pedro foi judeu. Logo, a palavra estrela da alva do texto está apontando para quem, irmãos? Para Jesus. Se formos traduzir essa passagem de Isaías com Satanás, um ser das trevas espiritual, teremos que aplicar a mesma interpretação em 2 Pedro. Está aí, Isaías capítulo 14, versículo 12, está ali falando, ó Lúcifer, filho da alva, e agora em contraste com 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ou seja, Jesus e Lúcifer são as mesmas pessoas. E agora? Por isso que a conta não fecha. A verdade, meus irmãos, é que é mais fácil eu encaixar os textos bíblicos dentro da minha lógica, da lógica humana atual, porque é mais fácil de entendimento, porque existe até mesmo um clamor popular para isso e, claro, para dominar a mente das pessoas. Já encontra dentro das pessoas essa crença que está dentro da pessoa, de que existe um ser espiritual do mal. Isso é uma crença que a gente muitas vezes já traz de família, já traz ali de anos e anos, de alguma coisa que você viu no escuro ali, um vulto, aí você acha e você encontra dentro da igreja esse imaginário saindo para fora. Irmãos, o texto aqui,
tanto de Pedro, lá quando Pedro fala de Jesus, e quando Isaías fala aqui nessa profecia, está se referindo a alguém eminente, a alguém com poderes. E Pedro está fazendo alusão a Jesus. E em Isaías a profecia fazia alusão ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, dos jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 8ª maravilhas do mundo? Eu já ouvi falar, porque era tremendo. Aquele reino da Babilônia era um reino tremendo. Até hoje é contado em história, em filmes. Lá em Apocalipse de João, também aparece a mesma forma que Pedro fala dessa estrela da manhã. Vamos ver? Está aí Apocalipse capítulo 2, versículo 27 e 29. Está ali João falando. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, abençoado, vocês estão vendo o texto, ele é claro, ele fala de Cristo. Então, se usarmos a lógica do sistema, essas contas, esses versículos não fecham. Logo, o texto de Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, está tratando de um homem eminente em sua época, que estava subjugando o povo hebreu. E havia uma promessa de Deus, que Deus aplicaria o seu juízo contra a Babilônia. Está aí Isaías capítulo 14, versículo 4. Irmãos, esse é o contexto fiel de Isaías. E não que isto esteja se referindo a um ser espiritual do mal. Essa interpretação maluca veio anos depois com o surgimento do cristianismo na Idade Média, irmão. Não que o cristianismo surgiu na Idade Média, mas isso veio sendo moldado ao longo dos anos, igual ao livro, A Doutrina do Inferno. Irmãos, a associação do termo Lúcifer com o diabo é uma interpretação posterior desenvolvida na tradição cristã. No contexto original do livro de Isaías, a expressão é usada especificamente para se referir ao rei da Babilônia e sua queda. Irmãos, se nós formos atribuir isso a um ser espiritual, prova duas coisas: que os homens transtornam a verdade em mentiras e que a Bíblia não apresenta provas concretas de que no mundo espiritual há bem ou mal. Está entendendo? E se não há bem ou mal no mundo espiritual, prova também que Deus está acima de tudo isto. Aquilo que é bom e aquilo que é mal. Irmãos, o bem e o mal são resultados das nossas escolhas. Resultados bons ou resultados maus, feitos nas nossas vidas. E essa lei é simples de aprender. É tão simples, irmão. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Quando nós não tratamos do nosso corpo, quando nós não nos alimentamos adequadamente, quando nós começamos, por exemplo, a comer comidas muito gostosas, que são os hambúrgueres, né? Imagina aí a gente viver só de hambúrguer, dessa loja famosa que existe no Brasil, no mundo todo. Não é bom, não é gostoso? Mas, abençoado, se você se alimentar só disso, vai te fazer um mal. E o que vai se manifestar? O mal. Aonde? Na tua saúde. Mas quando se manifestar, não é que é um ser espiritual que está por trás disso. Foram as suas escolhas, foram os seus atos que levaram você a comer lixo. E isso vai fazer mal para aquele que te rodeia, irmão. Porque se você é um chefe de família e não cuida da tua saúde, você está diminuindo a tua previsão de vida. Consequentemente, tua família vai sofrer. É por isso que Paulo falou que o fim da lei é Cristo, tá? Por quê? Porque a lei se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Acabou, encerrou tudo. Quando você faz escolhas, irmãos, na sua vida, mal, o teu próximo pode sofrer esse mal que hoje está na tua mente. Então, isto que eu estou falando é de uma lógica muito sincera, é irrefutável. Agora, irmãos, a historinha de Lúcifer ficou assim na mente das pessoas. Lúcifer era um anjo de luz. E um dia queria ser maior que Deus, resolve fazer uma rebelião no céu, no mundo espiritual, nas barbas de Deus, sobre as barbas de Deus.
Irmãos, isso é um caos. Irmãos, você engole isso aqui, ó. Tá aí, para você, Isaías 14. Olha, eu botei até em letras maiúsculas aí. Tu que debilitavas as nações. Irmãos, quando eu era do sistema religioso, quando vinham falar sobre isto, quando aparecia essa palavra, irmãos, eu não engolia essa frase. Não engolia. Tu que debilitavas as nações? Como assim? Ficar imaginando isso no mundo espiritual. Irmãos, isso é um caos. Irmãos, no contexto, Nabucodonosor conquistava o mundo, conquistava as nações daqueles dias. Era isso que acontecia. O reino de Nabucodonosor, da Babilônia, foi um dos mais poderosos, um dos mais ricos sobre a terra. E ele imperava com mãos de ferro. Meus queridos, a espiritualização desses versos em Isaías é tão sem sentido que mostra um Deus permissível com o mal. Porque uma rebelião não é algo que se constrói em 2 horas de papo. Uma rebelião, para se formar, leva tempo. Leva tempo para maturar a ideia. Imagina o tal anjo opositor que eles tratam, tentando convencer os outros anjos, né? Porque falam que ele levou 1/4 dos anjos, não é isso? Ou 1/3. É 1/3, melhor falando. Imagina só a cena. Lúcifer tentando seduzir lá os anjos, né? Ali escondido de Deus. Aí o anjo que já tinha sido convencido por Lúcifer, estava vigiando ali, via Deus vindo na esquina. Né? Aí avisava, ó, vem Deus aí. Que ridículo, irmão. E Deus não percebe o motim? Que Deus é este? Isso no mundo espiritual, irmãos. Isso torna um caos. Imagina isso. Nós viemos de um caos. Será isso que a religião prega? Que o mundo espiritual é um caos? E se admitirmos que existe o mal e o bem no mundo espiritual e que não está resolvido, o que vai acontecer? Lá na frente, pode acontecer de uma nova rebelião. Na eternidade, imagina todo mundo lá e de repente surge o mal de novo. Porque criou-se nas barbas de Deus. Por que lá na eternidade também alguém não vai querer ser maior que Deus? Um caos. Irmãos, e quando nós nos aprofundamos na linguagem profética, tudo isso vai sendo aclarado em nossas vidas, vai sendo descortinado essas coisas em nossas vidas. Eu vou passar para vocês mais 2 exemplos, tá? De linguagem profética, em que os profetas usaram símbolos para se referirem a pessoas. O profeta Ezequiel, por exemplo, descreve o rei do Egito, lá em Ezequiel, capítulo 23, versículo 2, está aparecendo para vocês, como um crocodilo nas águas. Não era que o rei era um crocodilo. Não era que o crocodilo era o diabo. Já o profeta Jeremias utiliza várias figuras de linguagem para descrever reis e governantes em Jeremias capítulo 25, versículo 34 a 38, comparando-os a pastores negligentes e líderes ineficazes. Tá aí aparecendo, né? Não, essa não botei não, pessoal, essa não. Mas leiam lá depois, Jeremias 25, 34 ao 38. Estão vendo esses exemplos que eu estou passando? Então, não conhecer isto levou milhares de milhões ao engano. Irmãos, a concepção do bem e do mal não foi no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, irmãos, não há bem nem mal. Lá existe a ordem, lá existe a organização. Nosso Deus é um Deus organizado. Imagine um lugar organizado. Assim é o mundo espiritual. Mas para nós era impossível conceber isto, por causa do falso ensino que parecia ter lógica. Mas a lógica humana de bem ou mal, ela só é boa no âmbito da carne. Em espírito não existe isso. E a gente não entendia bem isso. Mas agora o Senhor está nos mostrando o bem e o mal. E hoje nós estamos sujeitos a isto.
Nós só podemos estar sujeitos a isto quando estamos vivendo uma vida humana, quando temos um corpo de carne. Mas, irmãos, fora do corpo humano, no espírito, passa-se a entender tudo. E tudo passa a funcionar perfeitamente. Irmãos, no mundo espiritual, tudo é organizado. Veja o tempo. Veja como funciona o seu organismo. Veja a lei do retorno. É tudo muito organizado. Irmãos, até no mundo que nós vivemos, nós temos isto. Se nós continuarmos a poluir o mundo, o que vai acontecer? O caos. E o caos vai advir de quê? De uma coisa perfeitamente organizada por Deus. Vocês estão entendendo? Irmãos, quando eu penso que eu falo por mim, acreditava nessas meias verdades o tempo todo, às vezes me dá raiva, às vezes me dá ódio. Mas isso fez parte do nosso crescimento. Isso fez parte do meu crescimento. E como vemos Deus a partir desta perspectiva? Acima do bem e do mal. Se nós pudermos tentar aqui humanizar Deus, irmão, vamos tentar humanizar Deus? É dizer que Deus ama o bem e aborrece o mal. E a história da Bíblia corrobora com isso. Ele ama o bem. Mas no âmbito espiritual, Deus está acima de tudo isto. Quando nós queremos humanizar Deus, pensemos assim. No âmbito espiritual, Deus está acima de tudo isto. Hoje, estamos mais entendidos sobre essa questão do bem e do mal. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando a nossa mensagem de hoje. Tá? No próximo estudo, nós vamos trazer, ainda dentro dessa série, que o sistema religioso ainda aponta a ver o mundo espiritual através de alguns textos. E nós vamos falar especificamente de 2 textos. Lucas capítulo 10, versículo 18, que está aparecendo para vocês aí, onde Jesus diz ter visto Satanás caindo do céu. É um dos pontos que eles afirmam que o bem e o mal ocorreu no mundo espiritual. E também vamos ver Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, que está aparecendo para vocês, onde diz que houve uma batalha no céu. E aqui o sistema religioso ensina que isso se deu no mundo espiritual. Porém, nós vamos ver isto na próxima mensagem. Por isso que se nós formos levar esse entendimento da espiritualização do bem e do mal, teremos que entender que existe realmente um ser espiritual do mal, ainda que ele seja derrotado, segundo a visão futurista do sistema religioso. Estou falando segundo o viés do sistema religioso, tá, abençoado? Não é segundo o nosso entendimento, não, porque o nosso entendimento é claro. Nós não acreditamos nisto. Não existe uma personificação espiritual do mal, não existe. E nem do bem. É uma forma de humanizar Deus, que eu falei. Deus está acima disto. Então, se nós formos pensar nisto, pode ocorrer na eternidade, quando todos estiverem lá, haver o erro de novo. E aí? É isso que nós vamos ver no próximo episódio dessa série, tá bom? Em que nós estamos tratando essa questão tão importante da espiritualização do bem e do mal. Eu aproveito a oportunidade mais uma vez e aviso aos senhores que gostam de se inteirar, tá? Aos senhores que querem se aprofundar, aos senhores que não querem ficar somente na margem da letra, tá? Vocês querem se aprofundar. Nesta quinta-feira, dia 25, tá, de maio, vamos ter o lançamento aí da nossa primeira apostila temática e vamos trazer esse estudo aqui por completo, tá? Claro que com muito mais referências, com muito mais profundidade, porque não daria para a gente expor tudo aqui, tá bom? Ramificação do hebraico, tudo isso eu vou estar passando para vocês nas apostilas, tá bom? Se você quer adquirir já e garantir aí que você já peça esse estudo aí já para frente, vamos ter mais algumas partes, somente agora na próxima semana. Está aí, adquira hoje mesmo e já garanta aí na primeira leva, tá bom? Que eu vou mandar aí para os abençoados na quinta-feira já. É só me procurar lá no WhatsApp
e diga: André, estou interessado em adquirir cultura para a minha vida. Eu quero essa apostila temática, tá bom? Que fala sobre a espiritualização do bem e do mal. Estamos entendidos, abençoado? Vem mais coisas por aí, tá? Aguardem aí, tá bom, queridos? Bom, estamos encerrando essa gloriosa parte dessa mensagem. Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.